Deus, a tua palavra, e essa palavra ela atravessa os tempos, as eras, estações, os anos, e ela nos alcança aqui nesta noite, Senhor. Todos que entraram por essas portas e que ouvirão essa palavra, e se porventura essa palavra sair daqui, Senhor, deste lugar lá para fora, através, Senhor, de algum celular, de alguma coisa que esteja gravando, mas que ela também venha tocar almas lá fora, porque a tua palavra enviada, ela sara, ela cura, ela liberta, ela salva. Não importa se a pessoa esteja dentro de uma prisão, não importa se ela esteja numa prisão física, atrás de umas grades, ou se ela esteja numa prisão espiritual, mas a tua palavra tem esse poder de libertar, de salvar, de curar. E eu creio que nesta noite, Senhor, todos que entraram aqui neste lugar têm condição de sair daqui com uma bênção. Eu não sei qual a bênção que cada um necessita, eu não sei qual é a razão de cada um estar aqui neste lugar, mas o Senhor conhece cada coração, cada alma, cada intenção, Senhor, cada pensamento, e até mesmo aquele que está aqui, mas está se sentindo aflito, talvez com desejo de sair de dentro deste lugar, Senhor, sentindo algum incômodo. Eu venho neste momento, na autoridade do nome de Jesus, repreender, Pai, todo espírito que queira incomodar alguém, ou que queira retirar alguém deste recinto para impedir essa pessoa de levar a sua vitória. Todo espírito que queira causar, Senhor, descontorno ou destorno, Senhor, que queira causar, meu Deus, distração, que queira causar perturbação, meu Pai, em nome de Jesus, sejam atados agora, em nome de Jesus, e que os anjos do Senhor vai pondo para fora deste lugar agora, vai expulsando, porque nós já damos autoridade no nome de Jesus, de que esse lugar está sobre uma aura de glória, uma aura de poder. Esse lugar está cheio, pleno da glória de Deus, e onde a glória de Deus impera, aí há liberdade. Onde a glória de Deus impera, aí há cura. Onde a glória de Deus impera, aí há mistério do Espírito Santo de Deus. Onde a glória de Deus impera, vidas são tocadas, o enfermo é curado, aquele que está triste se alegra, aquele que está oprimido se sente liberto. E eu já declaro em nome de Jesus que a obra que o Senhor tem para realizar esta noite, nada vai impedir. Nada tem poder de impedir a obra que o Senhor tem neste lugar. Portanto, meu Deus, usa a minha boca agora, usa a minha vida como um instrumento, como um vaso. Senhor, que eu não venha aqui entreter bodes, mas que eu venha alimentar ovelhas, meu Deus. Que eu não venha aqui, Senhor, trazer apenas um entretenimento, mas que nós venhamos aqui a ser alimentados pela Tua palavra, porque ela é verdadeiramente alimento, é maná de Deus para nossas vidas. E eu declaro as vidas hoje alimentada mais uma vez, porque o maná de ontem, a vigília de ontem foi para ontem, o culto de ontem foi para ontem, mas o Senhor tem algo fresco para esta noite, e eu já declaro as vidas recebendo esse maná, esse louvor precioso que teve até este momento, serviu para adubar as nossas almas, e que o terreno esteja fértil para receber a doce, a poderosa semente que produz vida. E eu declaro vida neste momento, como acabamos de cantar neste louvor. Nós vamos profetizando vida, 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 em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a igreja senta glorificando e exaltando o nome daquele que vive e reina para todos sempre, aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor dos exércitos. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, a Ele seja o domínio, porque Ele reina, porque Ele reina. O diabo não tem poder, ele tem autoridade aqui na terra, mas o nosso Jesus tem todo o poder e toda a autoridade, e Ele vos diz: eis que eu vos dou poder, eis que eu vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e nenhum dano vos será feito. A Ele o louvor, a honra, a glória. Oh, sinta essa presença de Deus. Oh, coisa boa estar na presença do Senhor. A gente às vezes vem triste, aborrecido, às vezes passamos por um dia atribulado. Não é este o meu caso, porque eu passei muito bem. Acabei de passar por um almoço daquele que a gente fica com saudade e vontade de voltar sábado que vem, domingo que vem.
Não vou falar na casa de quem para não criar inveja santa, mas glória a Deus, né? Um dia vocês saberão. É só ir lá no Facebook, já deve estar lá. Facebook, infelizmente, hoje, né? Infelizmente, denuncia até o cheiro da comida na roupa da gente. Tem umas irmãs aí que gostam de fazer figa, né? Acabei de fazer um bolo aqui, aliás, estou fazendo ainda. Você chega lá, já acabou o bolo há muito tempo. Mas glória a Deus, né? Tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Meus amados, esse texto que nós acabamos de ler, nós poderíamos tirar muitas interpretações, nós poderíamos trazer muitas mensagens, e ele envolve uma curiosidade que muitos têm tentado às vezes explicar, né? Como que umas varinhas descascadas, colocadas na beira de um riacho ou de um poço, faz com que mude a natureza de umas ovelhas, né? Que elas passam a dar crias malhadas, manchadas. Eu nunca vi tal coisa acontecer e creio que ninguém na terra nunca viu algo desta forma. E nós vamos estar falando a respeito de algo tremendo. Como eu disse, nós podemos tirar muita lição deste texto. Eu não quero trazer aqui nesta noite uma mensagem de autoajuda. Hoje se prega muito mensagens de autoajuda, né? 10 passos para você ficar rico, 7 passos para você comprar uma casa nova. Meu Deus. Né? Primeiro passo, trabalhe bastante. Verdade, Pai. Segundo passo, trabalhe mais ainda. Verdade. E por aí vai, né? São mensagens de autoajuda. Eu não sou contra quem prega, e às vezes a gente mesmo também tem que pregar, tem que incentivar as pessoas, tem que motivar as pessoas, né? Porque somos crentes, não quer dizer que nós não precisamos de motivação. Às vezes a gente precisa de uma mensagem de motivação, né? Mas nós nunca podemos perder o cerne que nos traz aqui neste lugar. Aleluia. Nós não viemos aqui simplesmente para ser próspero, para ter saúde, para ter, né, bens materiais, para desfrutar de uma vida terrena, ainda que isso tudo agrade o coração de Deus e o nosso coração também. Mas nós não podemos perder o foco que a mensagem deve ser evangelística, que a mensagem tem que ser cristocêntrica, ou seja, tudo que fizermos tem que ser em nome de Jesus, para a glória de Jesus, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Porque se nós fizermos ou tivermos outro objetivo, nós estamos fugindo da palavra de Deus, nós estamos entretendo pessoas. Infelizmente, há muitos lugares por aí que virou entretenimento de pessoas. Infelizmente, há muitas pessoas hoje que vai na igreja buscar entretenimento. Vai ter dança, vai ter coreografia, vai ter festa junina dentro da igreja, vai ter quermesse, vai ter bingo, né? Vai ter tanta outra coisa. As pessoas vão por causa do entretenimento. Eu creio que o povo de Deus também pode entreter. Se você vai na Bíblia, você vai ver que o povo de Israel, eles tinham festas. O próprio Deus criou, instituiu algumas festas para que o povo pudesse se divertir. Você já pensou que monotonia não seria no deserto? Né? Aquele povo que não tinha visão nenhuma, a não ser terra, areia. E, né, apesar que tinha uma nuvem que os cobria durante o dia, uma coluna de fogo à noite, mas no mais não passava disso, a não ser escorpião, cobra e coisas desse gênero. Mas Deus, né, na sua sabedoria, Ele criou, Ele instituiu algumas festas lá no deserto. Quando Ele tirou o povo do Egito, Ele já disse para Faraó: deixa o meu povo ir fazer festa no deserto. Então, meus irmãos, deserto não é para matar crente, né? Deserto não é para destruir o povo de Deus. Deserto é para fazer festa. Amém. Eu ouvi pouco amém, porque realmente, né? Quem vai fazer festa em deserto, né? Quando a gente fala deserto, está falando de coisa difícil, coisa de provação, né? De privação e dificuldades várias, mas graças a Deus que o nosso Deus, Ele é um Deus supridor. É no deserto que Deus manda maná. Deus santo. É no deserto que Deus manda água. Amém. É no deserto que Deus fere a rocha e faz o povo beber água à vontade. É no deserto que Deus mandou carne lá para alimentar, né, mais de 1 milhão de pessoas.
O nosso Deus, Ele não importa se você está no deserto ou se está num lugar florido, num lugar cercado de árvores verdejantes. O importante é que o nosso Deus, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele está comigo, a sua vara e seu cajado me consola, e Ele prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos e unge a nossa cabeça com óleo de sorte, que o nosso cálice transborda. Em nome de Jesus. Essa história que nós acabamos de ler, eu não vou falar sobre a vida de Jacó, porque eu creio que quase todos aqui conhecem bem a história de Jacó, um dos filhos de Isaac, né? Para ser mais real, aquele que herdou a bênção, ou pelo menos tinha a promessa até aqui de herdar a bênção, de herdar, né, a fortuna do pai, de herdar o controle da família. Não vou estender muito sobre essa introdução. E nós sabemos que esse Jacó, ele engana o seu pai, ele vai para uma terra, para a casa de um tio chamado Labão, e ali Jacó enamora-se da filha mais nova, Raquel, e o seu tio, que não era bobo nada, ele faz uma proposta para Jacó, que se ele trabalhasse para ele 7 anos, ele poderia ter a Raquel que ele amava. E a Bíblia diz que Jacó aceitou o desafio. Jacó, ele trabalhou 7 anos para Labão, mas quando chega a noite de núpcia, lá não tinha luz elétrica como nós temos aqui, certamente uma escuridão tremenda, talvez o Jacó já meio também alto pelo vinho, e quando ele acorda no outro dia, ele leva o maior susto, porque quem estava na cama não era a Raquel que ele tanto esperava, era a Lia, a irmã mais velha. E a Lia, inclusive, tinha um problema no olho, né? O olho dela, com licença da palavra, era remelento. E você acordar com uma mulher despinteada do seu lado, né? E já não é coisa muito fácil, nada. Graças a Deus que a minha acorda perfumada, né? Sempre. Eu não tenho esse tipo de problema, né? Cheirosa ali e bem maquiada direitinho, então não tem esse problema. Mas eu creio que o Jacózinho, coitado, ele levou o maior susto quando ele acordou e viu aquele negócio ali do lado dele. E a Bíblia diz que ele vai procurar o sogro, né, para contar que história é essa. Eu trabalhei 7 anos para ter a Raquel, que era costume naquela época, né, a pessoa ter que dar um dote, né, tinha que pagar para ter a moça, né, isso era normal na cultura do Ocidente. Não era que Labão, até aí ele não tinha enganado Jacó, era o preço. Jacó está fugindo com a roupa do corpo, chega na casa dele sem nada, mão na frente e a outra não sei aonde, de repente, e quer casar com a Raquel, a moça mais bonita da casa. Então o Labão falou: muito bem, vai trabalhar 7 anos para mim, é o seu dote. E Jacó trabalha, mas é enganado. E o sogro, muito bem, aqui na nossa terra aqui, o costume é o seguinte, Jacó: a menor não sai antes da maior. Então, se você... Agora eu pergunto, por que não falou antes, né? Por que ele não avisou antes? Mas o homem é esperto, né? O Labão. Só que ele estava lidando com alguém muito mais esperto, porque diz que contra esperteza, esperteza e meia, né? E Jacó, tudo bem, estou disposto a pagar o preço que você quiser para ter a Raquel que eu amo. Ele disse: trabalha mais 7 anos. E isso se fazem 14. E Jacó trabalhou mais 7 anos. E quando encerrou os 7 anos, logicamente Jacó agora ainda continuava sem nada, né? Então agora Jacó chega para Labão e diz para ele: olha, trabalhei até agora para você, fui fiel, não faltou uma ovelha sua, eu cuidei de tudo com o maior zelo, enfrentei frio, dormi lá no relento para cuidar das suas ovelhas, está todas aí, você não tem nada para me acusar, mas eu preciso de um salário, agora eu tenho família e não é pouca não, né? Então Labão entra num acordo com Jacó e fala para ele: muito bem, eu vou fazer um salário para você. E a Bíblia diz que ele combina com Jacó: o que você quer como salário? E Jacó diz: olha, vamos fazer o seguinte, você me dá as ovelhas marcadas, manchadas, que nasceram no rebanho, vai ser meu salário, e as brancas é sua. Mais uma vez Labão pensou: estou saindo no lucro, porque normalmente a ovelha é o quê? A maior parte das ovelhas são brancas. Mas Jacó,
ele lembrou que ele tinha uma promessa lá atrás. E é bom quando você lembra que tem promessa na sua vida, porque mesmo que alguém esteja tentando te enganar ou passar para trás, mas se você tem promessa de Deus na sua vida, você pode estar embaixo hoje, você pode estar sofrendo a circunstância de alguém, às vezes está te perseguindo de alguma coisa, alguma situação, mas se você é servo de Deus, você tem muitas promessas de Deus na sua vida, e é bom você lembrar disso, né? Então Jacó lembrou, tenho promessa de Deus e Deus vai me dar uma estratégia, Deus vai me dar uma visão. E de repente Jacó, ele usa uma estratégia, essa que nós acabamos de ler, de pegar varas de acácia, deixa eu olhar aqui porque eu perdi os nomes aqui, acácia, aveleira e castanheiro, álamo, aveleira e castanheiro, álamo, aveleira e castanheiro. Então essas três árvores, Jacó pega algumas varas, descasca, descobre o branco dessas varas e põe ali onde as ovelhas vinham tomar água, e ali diz que elas engravidavam, e com isso saía ovelhas manchadas, né? E quando ele observou, Labão observou, o rebanho de Jacó estava aumentando, estava crescendo muito, mais do que o dele. E ele volta e faz uma proposta para Jacó: não, daqui para frente você vai ficar com as brancas e eu com as malhadas. Irmãos, e isso a Bíblia diz que ele fez por 10 meses. Ficou aquele jogo, e o Jacó esperto ia lá e tirava as varas, saiu ovelha branca, botava as varas, saiu ovelha manchada. Sabe o que isso me fala e o que eu quero falar aqui nesta noite? É sobre visão. Essa estratégia de Jacó, ela veio através de uma visão. E você vai sair daqui hoje não um visionário, mas Deus trouxe alguém aqui nesta noite para aumentar a sua visão, para abrir a sua visão, para ampliar a sua visão e fazer você crer na visão que Ele te deu, porque Ele tem te dado. Porque tem muita gente que já perdeu a visão, tem muita gente hoje vivendo por viver, empurrando a vida. Tem gente na América que já não sabe mais como que vai voltar para o Brasil ou para outro lugar de onde veio, porque perdeu o incentivo. Trabalha e não vê o resultado do seu trabalho. Às vezes vive, não tem, perdeu a noção de família, achando que para ele acabou, não tem mais meio, não tem mais jeito de viver felicidade aqui na terra. Muitos estão vivendo vidas tristes, vidas amarradas com arame, vidas empobrecidas, porque perdeu a visão, perdeu o foco, perdeu a direção, não sabe onde chegar. Mas eu quero, em nome de Jesus, que Deus me use aqui nesta noite, para que você saia daqui com uma visão ampliada. Porque eu vou dizer já uma coisa: todos nós temos visão, todos nós temos sonho. Agora a pergunta é: o que nós temos feito com este sonho? Quando eu saí do Brasil há 20 anos atrás, eu saí com uma visão. Eu vou ficar 3 anos na América. E eu creio que, como eu, muitos fizeram a mesma coisa. Eu vou comprar um caminhão, vou fechar esse caminhão numa firma, numa empresa boa lá no Brasil, e vou fazer a obra de Deus, vou pregar, vou fazer isso, aquilo, mas o caminhãozinho vai estar lá para garantir o meu sustento. Essa era a minha visão. Só que já foi 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20. E o que passou? Eu perdi a visão? Não, eu não perdi a visão.
Só que ela foi ampliada. Amém. Porque hoje eu troquei o caminhão, um caminhão de carregar carga, É Deus. por um caminhão de ovelha. Deus ampliou a visão. Aquele negócio do caminhão era uma visão minha, mas Deus falou assim: eu tenho uma outra visão para você. Sabe por quê, irmãos? Deus tinha uma chamada na minha vida. Eu já nasci do ventre chamado. Amém. E quem tem chamada de Deus para o ministério, pode tentar correr para onde for, meu irmão. É desse jeito. Pode tentar construir castelo, comprar caminhão, avião e tudo, mas se tem chamada de Deus, a gente tem que voltar lá no início da chamada, É desse jeito, Pai. para atender o que Deus quer. Aí quando a gente faz a vontade de Deus, Deus vai suprindo todas as outras áreas que a gente Isso aí, precisar. Pai. Aleluia. Mas a minha visão continua, não aquela do caminhão, mas eu tenho outras visões agora. Glória a Deus. E eu estou vendo uma delas se cumprindo aqui neste lugar. Aleluia. Se Deus não cumprir na sua vida, sabe o que Ele faz? Ele vai cumprir na vida dos seus filhos. Eu creio, Pai, em nome de Jesus. Se Ele não cumprir na vida dos seus filhos, Ele vai cumprir na vida dos seus netos. Amém. Tem gente aqui que está vendo os netos hoje seu, que ele às vezes sonhou, sei lá, no passado. Tem mães aqui que não viu o cumprimento dos sonhos dela na sua vida, mas você vai ver na vida do seu filho, da sua filha. Deus pode fazer isso para alegrar o teu coração. Porque para Deus, meu irmão, Deus não vê uma pessoa, Deus vê uma geração. Amém. Quando Deus prometeu para Abraão, Ele diz assim: eu estou te dando terra, eu estou te dando posteridade, a sua geração vai ser maior ou mais numerosa do que a areia do mar. Eu creio, Pai, em nome de Jesus. Na vida de Abraão, começou a se cumprir, mas ele não entrou, ele não apossou da terra prometida, mas aquela geração mais tarde entrou e possuiu a terra, que Deus disse assim: a terra que eu jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó. Deus é fiel, o que Deus promete, Ele cumpre. Amém. Glória a Deus não vai ficar devendo nada para ninguém. Amém. Amém? Então temos que ter visão. Mas o que é uma visão? Nós lemos no livro de Abacuque, no capítulo 2, verso 2 e 3. Você não precisa procurar agora, apenas marque aí na sua Bíblia, na sua cabeça, na sua mente, Abacuque, capítulo 2, verso 2 e 3, que diz: então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente quem correndo passa, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará, ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não tardará. Eu tenho certeza que vocês já viram esses outdoors que se colocam nas rodovias quando a gente vai passando, né? E aí você, de longe, você consegue ver, parece que a pessoa está até perto da gente, aquela figura, né, colocada de uma forma que quem passa de carro correndo vê. Eu creio que essa era a visão que Deus estava falando para o profeta. Naquele tempo não tinha escrita como nós temos hoje, não tinha um papel como nós temos hoje, não tinha um impresso, não tinha cartaz bonito e formoso como esse que nós temos. Se escrevia em tábua, em pergaminho, né, papiro, ou mesmo em tábuas de pedra, como Deus deu a lei para Moisés, escrita em tábuas de pedra. É por isso que nós vemos aqui: escreve em tábua, coloca num lugar visível, de maneira que quem vai passar, até correndo, vai poder ler. Sabe por quê? Porque quando Deus dá uma visão, quando Deus dá uma profecia, quando Deus fala com um servo, uma serva dele, ele mesmo está falando: escreve, pode anotar no seu caderninho de anotação aí, porque vai passar o tempo, vai demorar um pouco, mas o que há de vir virá e não tardará. Mas se tardar, espera. Glória a Deus, Santo. Oh, maravilha! É quando a gente tem promessa de Deus e crê nessas promessas. Agora olha o segredo que ele está falando aqui: escreve. É Deus, fala mesmo. Eu gosto dessa palavra, escreve. Eu também. Eu não sei porque eu tenho prazer de escrever. Eu tenho aqui na minha carteira uma cartinha que já virou um jornal. Glória a Deus. E eu gosto de escrever. Você sabe por quê? Porque eu já fiz isso várias vezes.
e Deus nunca me ficou devendo um item daquele que eu escrevi naquelas cartas. Por isso eu passo com você, não a minha visão, né? Porque aqui é visão de Deus, e visão de Deus não é só para um, é para a igreja toda. Se você entendeu o que Deus vai falar aqui nesta noite, você vai sair daqui hoje com uma visão ampliada. Escreve. Você vai encontrar Deus mandando escrever desde o início do Gênesis até termina no Apocalipse com João, que teve a visão das coisas que estão acontecendo hoje nos nossos dias, e vai acontecer ainda mais para o futuro, e Deus falando assim: escreve, João, e manda às 7 igrejas da Ásia. Manda para os líderes que estão lá, os anjos das igrejas que estão lá na Ásia. Eram 7 igrejas, haviam mais igrejas, mas ele pega essas 7 porque eram igrejas proféticas. Era um tempo que já estava vivendo, era um tempo que se viveu e um tempo que serve para os nossos dias de hoje. Por isso que o Apocalipse, muita gente fala assim: eu leio, mas não entendo nada. Porque você tem que ler com essa visão, coisas que era, que são e que hão de vir. São 3 fatos que tem no Apocalipse. Então a gente tem que entender o que já aconteceu, o que está acontecendo hoje e o que ainda resta para acontecer. Mas o propósito aqui, eu não tenho tempo para entrar nessa área, mas eu só vou dizer: escreve. A ordem de Deus é escreve. Mais uma vez Deus está falando para Abacuque para escrever. Ou seja, o que é uma visão? A visão, meu irmão, é a habilidade de ver longe. O que é uma visão? Habilidade de se ver longe. Porque se para ver perto não é visão, né? Existe o visionário. E o que é um visionário? Visionário é aquela pessoa que fica imaginando coisas, né? É o sonhador. Mas não é aquele que tem sonhos, é o sonhador. Aquela pessoa que hoje está pensando uma coisa, amanhã já está pensando outra. Você já viu uma criança, como é que ela age? Ela vê um avião passando, ela anda de avião, ela chega toda empolgada: você é aeromoça, você é piloto para mim pilotar lá nos ares. Aí ela anda de trem: vou virar maquinista. Ela vê o bombeiro lá apagando fogo: não, você é bombeiro. Então ela fica mudando, porque ela não tem ainda noção das coisas. Mas nós não podemos ser visionários, nós temos que ter visão. É diferente. Então a visão é aquela pessoa que consegue ver distante. É a capacidade de construir algo no coração utilizando de elementos que ainda não existem. É por isso que Deus é uma pessoa de visão. O seu Deus é Deus de visão. A Bíblia diz que Ele viu a terra, Ele viu o mundo construído antes da fundação do mundo. E a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Antes de você nascer, Deus já tinha programado você. Antes de você imaginar casar com essa pessoa, Deus já imaginou você casado com ela. Você não é um acidente de percurso. Nós não caímos de paraquedas aqui nessa terra. Não, a gente foi programado. Mas eu pergunto, por que talvez não esteja acontecendo aquilo para o qual eu fui programado? Agora já não é culpa de Deus mais. Às vezes eu não andei na visão que Deus, né? É igual quem criou, por exemplo, o avião. Quem criou o avião nunca criou o avião para guerra, para matar os outros, carregar bomba. Não, ele criou visando carregar pessoas, transportar pessoas. Quem criou, né, a pólvora nunca imaginou criar a pólvora para matar as pessoas, para usar numa arma e assim por diante. Né? Alguém fala assim: mas se Deus sabia que o homem ia pecar, para que Deus criou o homem então? Deus não criou o homem para pecar. Tanto assim que Deus deu toda a capacidade para ele, colocou ele num jardim, numa terra, numa casa natural, onde nada lhe faltaria. Ele não tinha trabalho nenhum, a não ser cuidar e zelar do jardim. Ele falhou. O que Deus deu para ele fazer, ele falhou. Então não é culpa de Deus, é culpa do homem. Eu já vi gente falando assim: quem inventou o trabalho? Se eu um dia achar quem inventou o trabalho, se eu achar quem inventou o trabalho, pois prepare que você vai encontrar ele. Mais cedo ou mais tarde você vai estar de frente dele. É Deus quem criou o trabalho. E trabalho, meu irmão, pode ser qualquer trabalho que for, é honrado diante de Deus. É trabalho, por isso que o nome diz trabalho. Mas tem honra, quem trabalha, Deus abençoa.
Amém? Então o seu trabalho, por menos que você acha que ele está rendendo, mas o pouco com Deus muito se faz. Deus abençoa a sua vida. Pode ter milhões de dinheiro, mas se não tiver saúde, o que adianta? Então é bom a gente ter e poder desfrutar do que Deus tem nos dado. Então, como que vem a visão? Como que surge uma visão? Ela pode vir por várias maneiras. Eu quero apenas destacar algumas aqui por causa do nosso tempo. A primeira coisa, a visão ela vem por meio de uma ideia que é posta nas nossas mentes. Por exemplo, nós estamos aqui com luzes acesas, né? Lugar bonito, lugar bem aconchegante. Mas para isso aqui existir, alguém teve uma ideia. Alguém teve que pensar. Veio assim, surgiu, e aquilo foi ampliado. É a mesma coisa da roda do carro. Diz que a roda do carro no início ela era quadrada. Agora você já imaginou? Né? Claro que não é o carro que nós temos hoje. Era um carro de boi com a roda quadrada. Aquilo saía pocotó, né? Que dificuldade. Mas aí na roda e rodando aquele quadrado, acabou ficando redondo. E o cara descobriu aí um negócio redondo funciona melhor, né? E aí foi melhorando. Hoje nós temos esses pneus, né, de carro confortável que, né, você anda macio dentro do seu carro. Então, quer dizer, uma ideia surgiu na mente de alguém e foi sendo ampliada até chegar nesses carros confortáveis que nós temos hoje. Então, a visão, ela vem por meio de uma ideia. Quem sabe aqui no nosso meio tem pessoas que Deus está colocando uma ideia. A princípio você mesmo assusta. Mas que ideia é essa? Eu nunca fiz isso na vida. Você sabe quando às vezes vem ideias na nossa cabeça? Eu vou falar de 2 motivos só, tem mais. Mas o primeiro é quando não tem nada para pensar, você fica pensando em coisa, né? Quando você não tem nada para fazer, aí fica aquele monte de pensamento rodando na sua cabeça. Agora o segundo é quando você está passando por uma prova ou uma necessidade. Você já notou que quando você entra numa necessidade, de repente surge uma ideia? Tem muitos salões de beleza, cabeleireiros, donos de bares, de restaurantes, que de repente nunca foram dono de bar, nem de restaurante, nem cabeleireiro, mas de repente surgiu uma ideia. Na hora do aperto, na hora da necessidade, veio aquela ideia e a pessoa começou, né? E quando assusta, aquilo realmente virou um pão, né, de cada dia, um meio de ganhar dinheiro. Quem sabe, às vezes pode ser uma ideia que você pensa ser pequenininha, é fazer coxinha, é fazer bolo. Começa lá fazendo uns bolinhos lá no seu fogão mesmo. Quando você assusta, de repente surge a ideia de montar uma padaria. Foi assim que todos, a maior parte, começaram com uma ideia. Então, de repente, você precisa prestar atenção, porque a sua visão ela vai vir através de uma ideia. E quem sabe ela já está aí na sua cabecinha. Segundo, a visão ela vem por meio também de uma inspiração divina. Amém. Em Atos 7:23, diz que ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Todo mundo conhece a história de Moisés, que ele estava lá no palácio de Faraó, criado pela rainha. Mas quando ele completou 40 anos, Atos está dizendo isso, que ele deu vontade nele, veio uma ideia, um pensamento de ir visitar os seus irmãos que estavam sendo oprimidos. Ele estava tranquilo no palácio, filho da rainha, criado com toda a pompa lá dentro. Mas de repente, por uma inspiração divina, a Bíblia diz que Moisés decidiu ir visitar os seus irmãos. Mas não era coisa da cabeça de Moisés. Tem coisa que não é você que botou, é inspiração de Deus. Aleluia. Amém? Essas janelas que estão aí, coisa bonita, né? Mas a gente reformando essa igreja, e de repente o Senhor botou na minha cabecinha aqui, essa cabecinha de filho de nordestino, que se a gente fizesse umas pinturas como se tivesse alguém olhando daqui, vendo lá fora, né?
E a ideia era igual aquela que está ali, aquela primeira ali, uma janela com a porta meio aberta, de maneira que dava a impressão que alguém estivesse olhando lá para fora. E de repente Deus usou uma pessoa, que hoje ela nem está aqui no nosso meio, está no Brasil, mas ela acabou criando essa arte. Não ficou completa do jeito que eu tive a visão inicial, mas foi uma inspiração. Amém. Eu creio que foi o mesmo Deus que usou o Nivaldo, né? Deu essa inspiração de botar essas colunas, né? Ficou como se fosse um trabalho artístico, mas isso veio da cabeça de alguém, uma inspiração. É o mesmo Deus que orientou Davi na construção do templo de Salomão. Aleluia. Davi não construiu, mas a Bíblia diz que ele recebeu a planta da mão de Deus. Então nosso Deus dá inspirações. Eu não sei se Deus tem inspirado alguém aqui, sabe? Às vezes Deus coloca desejo no seu coração de tocar um instrumento. É uma visão. Às vezes Deus te dá inspiração de participar, né? Eu vou comprar uns CDs lá e vou começar a ensaiar uns louvores. É Deus. Mas eu canto tão desentoado. É para isso que tem escolas aí de É desse jeito. afinar a voz das pessoas. É para isso que tem professores de música que Deus já colocou, né? Que tem solução, tem. Minha tia cantava que dava dor no ouvido da gente. Eu ia tentar acompanhar ela e era aquela beleza no escudo. Eu ia para um lado, ela para o outro, muito diferente. Mas ela insistiu e dentro de pouco tempo o ouvido dela foi afinando e ela foi chegando e Deus trabalhando. Quando passou algum tempo, Thalita estava sendo convidada para cantar nas igrejas lá. Irmão, seu Deus faz, seu Deus pode. A Bíblia diz que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Então, se Deus está te dando a visão, se Deus está te dando o desejo, se Deus está te dando algo, segura isso aí para você, porque o próprio Deus ele vai se encarregar de te dar estratégia, como deu a Jacó aqui. Glória a Deus. Outra coisa também, eu não posso deixar de falar sobre isso, é o terceiro meio pelo qual vem uma visão. Sabe qual? Através de sonho. Amém. Quem já sonhou aqui? É Deus. A pergunta correta seria: quem nunca sonhou? Tem gente que fala assim: eu não sonho, eu durmo e não sonho nada. Não existe um ser humano na terra que não sonha. Até cachorro sonha, até animal sonha. Se você olhar o cachorro, de vez em quando ele acorda lá meio assustado e depois ele desconfia: não tem nada aqui, eu estou latindo à toa, né? Mas todo mundo sonha, todo mundo tem sonho. Eu não vou dizer que todo sonho é visão, mas existe o sonho de visão. Se você quer marcar na sua Bíblia, marca Jó capítulo 33, verso 14 até o 17, que vai falar a respeito de sonho. E lá diz assim: Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormece na sua cama. Então ele vem e abre os ouvidos dos homens e lhes sela a sua instrução. Olha que coisa tremenda. Deus próprio, ele fala, e aqui está dizendo, não é uma vez só não. Preste atenção quando o sonho for repetido. Quando você tiver sonho repetitivo, pode prestar atenção que Deus está falando alguma coisa com você. Aqui está dizendo que o homem não atenda para isso. Foi um sonho. Não é um sonho. Principalmente aquele sonho que você acorda e fica preocupado com ele por alguns dias, né? Esse sonho tem significado. Tem pessoas que têm a habilidade de ver no mundo espiritual, de ver o que está acontecendo dentro da sua casa, de ver o que está acontecendo na igreja, de ver o que está acontecendo no seu trabalho através de sonho. Porque aqui está dizendo que Deus vem na hora que cai o sono profundo e lhe sela a sua instrução. Aleluia. E lá vai continuar dizendo para quê, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Depois você pode ir lá, Jó 33, a partir do verso 14, né? E ali vai falando. Então, a visão vem por meio de sonho. Várias pessoas na Bíblia tiveram suas vidas mudadas através de um sonho. Nós temos o exemplo de José, por exemplo, José do Egito, né? Está lá em Gênesis 37.
ele diz assim, versos 6 e 7: ouça o sonho que tive. Disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Um sonho de trigo, era o que eles conheciam naquela época, era a cultura deles, trabalhar com animais e com plantação. E José tem esse sonho. José era um menino ainda, né? 17 anos por aí, e ele tem essa visão de que eles estavam no campo, e o molho de José se levantava, e os molhos dos irmãos todos se levantavam e se curvavam diante do molho dele. Ele cometeu alguns erros, que nós vamos falar mais à frente aqui com detalhes, mas o fato é que José, ele teve um sonho, e esse sonho veio se cumprir mais tarde. Passa-se o tempo, e nós vamos ver José lá na terra do Egito, depois de passar um problema tremendo, né? Os próprios irmãos venderam ele, traíram ele, tentaram matá-lo. Mas quem tem sonhos, principalmente de Deus, pode se levantar quem for contra a sua vida, mas contra Jacó não vale encantamento. Amém. Pastor, mas não tem ninguém se levantando contra mim. Tem um diabo que levanta contra qualquer servo de Deus. Tem ele chama adversário da nossa alma. Santo. Ele vai tentar frustrar os planos de Deus na sua vida, tirar a sua alegria de viver, tirar a sua alegria de servir a Deus. Mas se você entender o que Deus está falando aqui, Ele quer que você tenha visão. Qual é a visão que você está tendo? Qual é a visão que você está tendo das coisas espirituais? Qual é a visão que você está tendo da sua igreja? Tem alguém dizendo aí para fora que a igreja está acabando. Eles falam assim: a igreja do pastor Narciso está acabando. Qualquer um lá fora pode ter essa visão, mas se você está aqui dentro desta casa e faz parte dela, eu quero desafiar você a não olhar para a circunstância. Olha para o Deus que nos chamou e nos colocou aqui. Você acha que Deus colocou essa igreja aqui por acaso? Você acha que Deus colocou você aqui por acaso? Não, minha irmã, meu irmão. Se você está pensando assim, você deixa de receber a bênção de Deus. Não, eu estou aqui, enquanto eu ficar aqui, a Bíblia diz que nós temos que florescer no lugar onde a gente foi plantado. E se Deus colocou você aqui, tem um propósito para você estar aí. Tem um propósito. Talvez você perdeu o foco, perdeu a visão de Deus, e está pensando: eu tenho que sair daqui porque eu tenho que ir para um lugar tal, que lá é que eles vão me reconhecer, lá que vai acontecer isso. Não, de repente você está errado ou errada no seu conceito, na sua visão. De repente você vai dar um passo como eu dei uma vez na minha vida e me arrependi até hoje. Meu Deus. Por causa de um passo errado. Você, mãe de família, pai de família, pense antes de dar um passo. Porque um passo em falso, você pode botar toda a sua família a perder. Um passo precipitado pode trazer uma consequência terrível na sua vida. Sabe, irmãos, tem gente que perde a família, sabe por quê? Por mudar de um bairro para o outro. É verdade. Não buscou a direção de Deus, fez igual, né? A Bíblia diz que Ló, quando estava com Abraão, a Bíblia diz que chegou um ponto que eles tiveram que se separar. E Abraão chama Ló e diz: Ló, a gente é irmão, a gente não pode viver brigando. Então vamos fazer o seguinte, Ló, escolhe aí. Se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se você quiser ir para frente, eu arredo um pouco. Escolhe onde é que você quer ir. E a Bíblia diz que Ló olhou e viu as campinas do Jordão. Coisa bonita, coisa linda, verdejante. Ló era pastor de ovelha, pastor de gado. Então ele olhou logo e viu o rebanho todo fartado. Ele viu a relva verde, ele viu a água do Rio Jordão, ele viu tanta coisa boa. Ele só não viu uma coisa, que lá na frente tinha uma cidade chamada Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que eram homens pecadores. Ele olhou, e se ele fosse mais esperto um pouco, se ele tivesse um pouco de humildade, ele ia dizer assim: Abraão, primeiro que você é meu tio, segundo que o chamado é você, não sou eu. Você é que tem a bênção de Deus. Eu enriqueci porque eu andei com você.
Eu estou debaixo da sua tutela, então eu estou sendo abençoadíssimo. Então eu não quero perder essa bênção não, tio Abraão. O senhor escolhe primeiro. Se o senhor for para lá, eu vou ficar bem pertinho do senhor. Mas ele não fez assim. Ele olhou, cresceu o olho. Já estou rico, não preciso mais do tio Abraão. Já não preciso mais do meu tio. Olha, nunca despreza quem te ajudou. É Deus, santo. Nunca vire as costas para quem estendeu a mão para você. Eu tenho certeza que aqui tem alguém aqui que tá às vezes, né, triste, porque aquela pessoa que você ajudou tanto, estendeu a mão, auxiliou, foi conselheiro, aquela pessoa que você abraçou no início, estava na dificuldade, estava passando até fome, sendo despejado, você abriu a porta da sua casa, do seu coração, da sua alma, e hoje você está recebendo o mal em vez de receber o bem. Deixa eu dizer uma coisa para você: o mesmo Deus de Abraão é o Deus de você, é o seu Deus, e ele vê a injustiça que alguém praticou contra a sua vida. Não precisa ter raiva dessa pessoa, ter ira, não, porque o que você plantou lá no passado, Deus vai trazer tudo em dobro para você. Deus vai colocar na sua mesa na hora da necessidade e vai dizer assim: é porque você fez o bem lá atrás, eu estou aqui. Ele desceu lá na casa de Cornélio, o anjo de Deus, e disse assim: Cornélio, as tuas esmolas, as tuas orações estão em memória diante de Deus. E eu desci, Cornélio. Que privilégio ter um anjo dentro da casa dizendo assim: eu desci, Cornélio, por causa das tuas esmolas que você fez lá no passado. Meu Deus, santo, aleluia. Então você tem um Deus que é juiz. Ele viu o que Jacó fez lá no passado. Ele viu o que Labão fez com Jacó. E mais tarde você vai ver o próprio anjo dizendo assim: eu vi tudo, Jacó. Meu Deus. Eu vi o engano que ele fez com você. Por isso que você vai começar a entender a questão das varinhas. Então, eu tenho que correr porque o tempo não dá. Meu Deus, santo, aleluia. Mas preste atenção nos sonhos que Deus tem te dado ultimamente. Amém, Pai. No caso que nós lemos aqui de Jacó, a Bíblia diz que Jacó pegou esses galhos, né, de álamo, aveleira, castanheira, e ele eu queria falar, você já viu, como eu disse no início, galho de árvore gerar ovelha manchada, ovelha malhada? Meu Deus. Isso não existe na ciência, nem existe uma crendice por aí, você já ouviu talvez falar, que quando a mulher está grávida, se ela ficar olhando muito para alguém aleijado, com uma pessoa aleijada, que o filho pode nascer aleijado. Quem já ouviu isso? Você já ouviu que uma mulher grávida não pode colocar chave no seio, porque senão o filho nasce com uma chave agarrada, né, uma tatuagem de uma chave na boca, ou seja lá onde é que for? São crendices que o povo, né, inventa, né, por aí afora. Eu não creio que essas varinhas têm esse tipo de explicação, porque o nosso Deus não trabalha com crendice, né? Mas sabe o que eu aprendi, meus irmãos? É que essas árvores que ele tirou as varas, veja bem, o álamo, ou nós lemos aqui, o álamo. Deixa eu ler rapidinho para você. Ao escolher uma vara de álamo, Jacó estava profetizando que o seu rebanho seria um rebanho de grande porte, assim como a árvore de álamo. E seria também um rebanho belo e vistoso, tanto os machos como fêmeas, um rebanho que cresceria como o vento. A lã seria como um algodão, macios e branca. Seu rebanho teria um crescimento rápido e seria conhecido por todos. As raízes do seu rebanho seriam robustas e fortes. Ainda estava profetizando que seu rebanho resistiria a períodos de estiagem, suportando geadas e frio intenso. Pois se você não sabe, nos desertos de Israel, a temperatura durante o dia pode chegar a mais de 40 graus e durante a noite a temperatura cai até 3 graus. E o álamo era uma árvore que resistia a tudo isso. Aí vem a segunda, a aveleira. Ao escolher uma árvore de aveleira, Jacó dá prosseguimento ao ato profético que lhe fora revelado por Deus. Pois veja bem, a aveleira é uma pequena árvore, porém aparece de forma espontânea. Isso me mostra que Jacó estava profetizando que as suas fêmeas, ou as fêmeas das ovelhas,
gerariam espontaneamente, a carne do seu rebanho seria como fruto de avelã, totalmente saboroso, rico em proteínas e por aí vai. E a castanheira, para finalizar, eu escolhi uma vara de castanheira. O sábio Jacó estava profetizando que seu rebanho seria alto, forte, seus reprodutores seriam os melhores da região, como o tronco da castanheira, pois outros criadores pagariam muito para que suas fêmeas fossem cobertas pelos machos do rebanho de Jacó, pois como a castanheira, outras plantas vivem em função dela. Percebeu uma coisa? Talvez você não guardou nada do que eu falei aqui, mas eu quero que você guarde uma coisa: não foi as varas que geraram a ovelha manchada. Sabe o que aconteceu aqui? É que Jacó fez um ato profético. Amém. Você sabe o que é isso? Ato profético? Se Deus me elogia, meu Pai, ajuda. Irmãos, existem muitos exemplos na Bíblia de ato profético. É Jesus, fala É quando mesmo. você crê na visão que Deus te deu. Você não está vendo ela ainda, mas você coloca um marco aqui. Meu Deus. Quando Jacó está fugindo da sua casa lá atrás, né? Em Gênesis 28, ele está fugindo e ele dorme num certo lugar e de repente ele tem uma visão à noite, mais uma vez um sonho. Uma escada que descia dos céus à terra, que ligava e anjos subiam e desciam para aquela escada. Jacó levantou, acordou e disse: não é que eu estou na casa de Deus? Não tinha casa de Deus nenhuma ali. Aquele lugar, aquela cidade se chamava Luz. Mas Jacó levantou e disse assim: mas olha, isso aqui é casa de Deus, olha. E por coincidência, Betel é o nome que recebeu, né? Isso aqui vai se chamar Betel, que significa casa de Deus. Agora voltemos e pensemos: mato, um pasto, um lugar inóspito. Agora, por causa de uma visão, a Bíblia diz que Jacó, ele profetizou: este lugar aqui vai ter casa de Deus. Em nome de Jesus. Isso veio se cumprir mais tarde, foi o lugar que foi construído o templo. Amém. O que ele fez? A Bíblia diz que ele pegou uma coluna, pegou algumas pedras e amontoou uma em cima da outra. Isso se chama ato profético. Aleluia. Mais tarde se cumpriu. Naquele lugar foi construído o templo. Naquele lugar a cidade foi mudada para Jerusalém. Ou seja, o mais importante disso tudo é que quando você comete um ato profético pela fé, Deus está vendo. Amém. Deus viu. Nesse texto mesmo que nós acabamos de ler, no capítulo 31, ele diz assim: e disse-me o anjo do Senhor em sonho: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. E ele disse: levanta-te agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito voto. Levanta-te agora e vai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Meu Deus. Ou seja, parecia um ato normal levantar uma coluna ali. Só que tinha um anjo de Deus ali anotando. Jacó levantou uma coluna. Jacó chamou aquele lugar de Betel. Eu me lembro de uma cantora que passou aqui na igreja, ela e o marido dela. Eu agora não lembro o nome dela. E ela deu um testemunho que o seu marido a havia deixado e que havia arranjado uma outra mulher. Meu Deus. Mas ela estava na casa de Deus, na presença do Senhor. E o que ela fez? Todas as vezes que ela ia, por exemplo, escovar o dente, levantava de manhã e ia escovar dente, ela pegava a escova do marido dela e punha a pasta e punha lá na pia junto da dela. Quando ela ia comer, ela pegava o prato dela e fazia o prato do marido e punha no lugar que ele sempre costumou sentar.
Quando ela ia deitar, ela vestia a sua roupa de dormir e pegava o macacão dele, a roupa dele de dormir, e punha na cama ali do lado. Pijama, né? Macacão é coisa de mineiro, vocês não entendem. Resultado, o que ela estava fazendo? Ato profético. Ela nunca abriu mão do marido dela. Jesus. Será que Deus pode falar com alguém aqui nesta noite? Meu Deus. Será que você pode receber essa palavra? Quem sabe alguém está querendo roubar o que é teu. Meu Deus. Ou roubou. Mas não abra mão, não. Você sabe por quê? Você tem que ter essa visão de Deus. Vai voltar. Meu Deus. É o seu filho, a sua filha que saiu da igreja, está lá fora. Faz um ato profético. Graças a Deus. Faça algo, move alguma coisa, que Deus está ansioso para ver você fazer algo, agindo pela fé. Amém. Mas nunca abra sua boca para dizer assim, eu desisto dele, ou desisto dela, não tem jeito. Pode todo mundo falar, mas você não fala. Não abra sua boca para isso. Continua profetizando, vai voltar. Ele é profeta de Deus, ele é pastor. Deus chamou ele para ser levita da casa de Deus, para tocar. Ele vai estar tocando ali. Meu Deus, em nome de Jesus. Não abra mão dos sonhos, das visões de Deus na sua vida, para a sua família. Às vezes a gente perde o foco, às vezes a gente perde a noção por causa dos problemas, vai volumando e às vezes a mente da gente vai enfraquecendo e a gente começa a abrir mão das coisas. Mas deixa eu te lembrar que tem um Deus que gosta de ato profético. Por isso que eu disse para a igreja que faça uma carta para Deus. Por isso que eu carrego essa carta comigo escrita ali, coisas porque eu já fiz várias vezes e Deus ouviu, Deus me atendeu, meus irmãos. Primeiro ato profético que eu fiz na minha vida, nunca tinha feito isso, nunca fui ensinado sobre isso, cresci dentro da Assembleia de Deus, lá não tem essas coisas. Se tem hoje talvez, né? Mas no nosso tempo não tinha lá, era, né? Isso seria até abominação. Mas eu ouvi algo, eu não lembro mais onde é que foi, algo sobre escrever, e aquilo me chamou a atenção, foi como uma rema na nossa vida. Amém. Deixa eu falar uma coisa para você, preste atenção quando alguém estiver pregando. Yes. Quando alguém estiver falando a palavra de Deus, ou estiver cantando um louvor, porque Deus também fala através de um louvor, preste atenção, não fica criticando a voz da pessoa, não fica criticando o pregador se ele está errando no português, ou trocando as palavras, ou colocando Abraão dentro da arca de Noé. O que acontece? Nicodemos na árvore do Zaqueu, não tem problema. Sabe o que você tem que prestar atenção? É na rema da palavra. É na rima da palavra de Deus. O cara pode ser instruído, pregador famoso, teólogo, amém pelos teólogos, para aqueles que estudam a palavra, aqueles que buscam. Deus quer essas pessoas, mas Deus também pode usar o mais indouto que tiver ali. Do mesmo jeito que tinha um Paulo, e do mesmo jeito que tinha um Apolo instruído na palavra de Deus, a Bíblia diz que tinha um Pedro indouto. É verdade, pai. Sem cultura nenhuma, Galileu, criado lá na Rocinha. Mas quando chegou no templo, na Porta Formosa, Atos capítulo 3, indo para a oração, irmãozinho Pedro, irmãozinho João, de repente na porta do templo ali, chamada Formosa, um paralítico ali, todo dia era colocado ali, 40 anos, mas naquele dia não foi o astrólogo, não foi o teólogo, não foi o instruído, não, é o irmãozinho simples, Pedro e João chegando ali, e aquele paralítico estendeu as mãos e disse, dá-me uma esmola. Naquela hora Pedro recebeu o que ele tinha. O que tem dentro de você? Meu pai, em nome de Jesus. O que é que tem dentro de você? Meu Deus, santo. Você tem algo que o mundo lá fora está precisando. Você tem algo que a sua vizinha talvez está precisando. É verdade, pai. Às vezes ela vai te procurar pedindo um café emprestado. Deus vai fazer acabar o açúcar dela lá para ela vir na sua casa, na sua porta, pedir um açúcar emprestado. E às vezes não é açúcar que ela está precisando. É hora de você parar e pensar, meu Deus, por que essa mulher veio? Que ela nunca veio na minha casa, ainda mais para pedir um favor. Pedro disse, olha para nós, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que temos nós te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Amém, santo. E o paralítico levantou e saiu correndo, entrou para dentro da igreja. Você fez certo de não dizer amém, porque não foi isso que aconteceu.
Tem gente que pensa assim, Pedro falou, João falou, e o paralítico logo já deu um pulo e saiu correndo. Não existe isso não, vai lá na Bíblia que você vai ver. Que a Bíblia diz que depois que eles falaram, eles estenderam a mão. Pegou pela mão do paralítico e levantou. Quando levantou, as artérias, as juntas se firmaram, e aí que o paralítico saltou e pulou e andou e entrou glorificando o templo. Amém. Sabe por que às vezes muito milagre não acontece na nossa vida? A gente só fica na primeira parte. Só orando, só mandando, só ordenando, mas não vai na prática chegar ali e falar assim, em nome de Jesus Cristo, eu estou te falando, você vai levantar daí, pegar pela mão e levantar, porque Jesus vai endossar suas palavras. Ação, fé envolve ação. Então a visão não foi aquelas árvores descascadas, aquelas árvores tinham um significado profético. Aleluia. O que fez as ovelhas saírem manchadas era Deus, meus irmãos. É só Deus que tem esse poder. Amém. Não é o ato profético que vai fazer o milagre. Outra coisa, Deus, sabe? não idolatra o ato em si, não. Tem gente que idolatra o ato profético. Meu Deus. Vai guardar a varinha como recordação para ficar toda hora recorrer naquela varinha. Vai. Isso aqui não é para ser idolatrado, não. Tem gente idolatrando vidrinho de óleo. Meu Deus. Tem pastores aí dando óleo para as pessoas e leva para casa, ou compra, né? Compra aí que veio lá de Israel, é óleo de acácia, é óleo de não sei o que, de peroba. Para passar na cara, né? Ele está precisando passar primeiro. O óleo é santo, o óleo é bíblico, Tiago capítulo 5, verso 16 e 17 diz assim: chama os presbíteros da igreja e orem sobre o enfermo, ungindo com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente. O óleo é bíblico, mas o que estão fazendo por aí é comércio. E o mais coisa ainda, ensinando o povo a entrar debaixo de maldição. Ai, pastor, o pastor pegou pesado. Irmão, deixa eu fazer só uma comparação. O cara está com a vida toda desconcertada, a mocinha precisando de uma chibatada. É Deus. Eu dou um vidro de óleo e falo assim: vai lá e unge a sua casa, unge a sua porta, unge a janela. E tem outros que ainda falam mais: unge a cabecinha do seu namorado. Você está ungindo o demônio. Aí vai ficar um demônio untado. Aí depois o trem fica pior, a coitadinha fica não entendendo nada. Meu Deus, agora que o cara está ungido, ficou pior ainda. Por quê? Quebrou o princípio. Você não vai ver na Bíblia mandando dar óleo para as pessoas, vender óleo e sair para ir ungindo tudo que é torto à direita, não. Chamem a autoridade. Chama aqueles que forem investidos de autoridade. No Antigo Testamento, na sexta-feira, nós estamos dando um curso aqui sobre o sacerdócio e vai chegar nessa parte. Nós começamos, dei uma introduçãozinha sexta-feira. Sexta agora não tem, porque tem o trabalho com o pastor aqui, mas na outra sexta a gente continua. Eu gostaria que você participasse, porque é tremendo. Você vai aprender coisa que você depois... Por que às vezes você vai entender? Se eu sou sacerdote, a Bíblia diz que eu sou sacerdote, você é sacerdote. Por que as coisas não funcionam como sacerdote? Porque falta conhecimento no meu povo. Amém? Não idolatra. A Bíblia diz que em Números 21, verso 4, que Deus manda Moisés construir uma serpente de metal e colocar lá no alto do monte, em cima de uma haste, porque o povo estava sendo picado por serpente, por desobediência. E aí orava a Deus, né? E Deus falou: Moisés, faz uma serpente de metal e bota lá em cima, no alto, e todo mundo que for picado por essa serpente, ele vai olhar para lá e não vai morrer. Quer dizer, um ato profético. Aquilo ali estava apontando lá para Jesus, lá na cruz, para 2000 anos para frente. E aconteceu, o povo olhava e não morria, sarava da picada de serpente.
Só que a Bíblia diz que o povo guardou aquela serpente e idolatrou ela. Ela virou uma idolatria. Isso está em 2 Reis, no capítulo 18, verso 3. Quando o rei Ezequias assumiu, ele foi um homem que fez as coisas direito, assumiu com a idade ainda tenra, mas fez o que era reto aos olhos do Senhor. E esse verso está dizendo que Ezequias tirou os altos, derrubou os lugares de idolatria e destruiu aquela serpente que agora recebeu o nome de Neustã. E o povo ficava adorando aquela serpente. Então, meus irmãos, tem que ter cuidado. Essa cruz que o povo carrega no pescoço aí, tem muita gente que idolatrou a cruz. Não sou contra a pessoa usar a cruz, não. Eu sou contra a pessoa idolatrar essa cruz. Essa cruz pode ser até para te lembrar, mas não adora essa cruz não. Você sabe por quê? Essa cruz tinha um significado para Jesus lá atrás. Mas acontece que hoje o nosso Jesus não está mais crucificado. Jesus ressuscitou. E a Bíblia diz que Ele está à destra do Pai. Esse Jesus que o povo põe aí na cruz, aquele pescocinho caído, aquele semblante amargurado, né? A gente chega às vezes nas igrejas, nos lugares onde tem aquele Jesus ali crucificado, e a pessoa dá até uma tristeza na gente, né? De olhar aquele camarada ali, magrelo, que os ossos aparecem tudo. Agora eu quero desafiar alguém, sabe o quê? Fazer uma figura, uma imagem daquele Jesus que apareceu para João lá em Apocalipse. A Bíblia diz que João, quando viu, caiu por terra, porque aquele Jesus que apareceu lá não era esse Jesus desfigurado, não. A Bíblia diz que o rosto dele brilhava como a luz do sol, da sua boca saiu uma espada aguda, seus pés refletiam como latão reluzente. Irmão, aquele Jesus ali ninguém consegue pintar ele, sabe por quê? Porque é um Jesus glorificado. É o Jesus que breve vai estar voltando para buscar esta igreja e buscar você. É esse Jesus que faz a razão de estarmos aqui nesta noite. Nós não estamos aqui só atrás de prosperidade, de bênção, não. Mas nós estamos aqui porque aguardamos esse Jesus voltar. E Ele está voltando, meus irmãos. Ele falou em Mateus 24 que quando Ele tivesse para voltar, ia ter sinais. E que sinais é esse, pastor? Lá diz guerras, rumores de guerra, pestes. Está tendo peste? É bola que diga, né? Quem gosta de bola aí, cuidado. É bola, né? Isso é apenas um. Mas a Bíblia diz que haveria pestes em todos os lugares, terremotos. A cada segundo tem um terremoto no lugar. As potências do céu estão abaladas. Não tem mais nada para cumprir. Maremoto, tsunami, está tudo lá na Bíblia. 2000 anos atrás já estava lá escrito. Está se cumprindo nos nossos dias. Então esse Jesus que eu estou falando, Ele está voltando para buscar a sua igreja. Igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. Amém? Eu não terminei essa mensagem sobre visão. Não dá para terminar devido à hora. Nós vamos continuar. Mas você preste atenção até onde eu vim aqui. Saia daqui hoje com essa visão, né? De fazer, prestar atenção nos sonhos que Deus tem te dado. Jacó, ele usou aquilo que Deus deu, e a Bíblia diz que quem deu a visão para ele foi o anjo. Foi um anjo que mostrou a ele aquilo. Está aqui nesse capítulo, né? Logo a seguir, no mesmo texto que nós lemos, ele falando, explicando que foi um anjo que deu para ele através de um sonho, né? Então, a gente tem que prestar atenção na visão. Eu gostaria de orar por você neste momento. Gostaria que você curvasse a sua cabeça. Eu não sei qual é a visão que você tem tido ultimamente do mundo. Eu não sei qual é a visão que você tem tido ultimamente da sua estadia aqui nesse país.
Eu não sei qual é a visão que você tem da sua vida espiritual, ou da igreja de Cristo de uma forma geral. Eu não sei. Mas eu estou tentado aqui hoje a desafiar você a parar para pensar. Por que talvez você esteja parado hoje, estacionado, como se estivesse parado no tempo? Deus não quer que você permaneça parado, porque quem para retrocede. Mas quem olha para frente, vai para frente. Não deixa as pessoas roubar o seu sonho. Quem tem um sonho, ele não pode sair contando o sonho dele para todo mundo. Tem que ser como Neemias, contar na hora certa. Às vezes os nossos sonhos são frustrados porque a gente conta para a pessoa errada. Às vezes os nossos sonhos não se concretizam porque a gente cai na besteira de contar para as pessoas erradas. E as pessoas roubam o nosso sonho. Ou as pessoas nos desanimam. Ou as pessoas nos dão uma palavra negativa. Qual é a visão que você tem do seu corpo? Da sua saúde? Ah, pastor, mas o médico diz que eu estou com diabetes. Ah, o médico diz que eu vou ficar cego. Ah, o médico diz que eu vou perder uma parte do meu corpo. Ah, o médico diz isso e diz aquilo, que eu vou ter que tomar remédio o resto da vida. Agora eu pergunto, qual é a visão que você tem do Deus que você serve? Qual é a visão que você tem da palavra de Deus? Ah, pastor, eu já orei, mas nada aconteceu. Eu agora já não estou nem orando mais, já desanimei. Oh, pois o Senhor está dizendo para você, não desanime, não pare, não retroceda na sua caminhada espiritual. Quem tem visão vai olhar para frente, escreve a visão. E toda hora você vai olhar para essa visão. É o que ele falou, escreve numa tabuinha, para que todos possam ver essa visão. Mas o objetivo maior é para que não esquecesse daquela visão. Às vezes nós temos que estar olhando para algo. Por isso que a Bíblia diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Cada pessoa vai ter a sua visão, o seu sonho. Ninguém vai poder realizar o seu sonho. Se Deus te deu a visão, é para você a visão. As pessoas podem ajudar. Você pode compartilhar essa visão com outras pessoas. Mas você é a pessoa que Deus encarregou. Se Deus levantou você como intercessor da sua família, é você que é o intercessor. As pessoas podem te desprezar. Talvez você pareça que não está vendo resposta da sua oração e alguém está dizendo assim, para de orar. Não está tendo resultado nenhum. Mas se Deus te levantou como intercessor, fraco do jeito que você é, às vezes você achando que não está resolvendo nada, mas no mundo espiritual está sendo mais raso. A visão é para muitos dias. O Senhor está dizendo, mas se tardar, espera. Porque o que há de vir virá e não tardará. Olha como é que Deus trata as coisas. Sabe por que ele fala isso? Como é que uma coisa se tardar, espera, mas o que há de vir não tardará? É porque existe um tempo chamado tempo de Deus. Nós queremos agir no nosso tempo. Mas quando nós estamos na visão de Deus, a gente age na visão de Deus. Viva a sua vida de modo que você não abra a sua boca para profetizar derrota na sua vida. Verdade, Deus. É um dia de cada vez, então vai um dia de cada vez. É um passo de cada vez, então vai dando esse passo de cada vez, porque cada vez que você der um passo, o Senhor vem e te sustenta para você dar o próximo passo.
Quem sabe você veio cheio de esperança ou foi cheio de esperança achando que ia acontecer uma coisa e de repente aconteceu outra coisa. Não desanima não, levanta sua cabeça e diz: não foi dessa vez, mas no tempo de Deus vai acontecer, na hora de Deus. Mas não sei o que, vai ficar com vergonha porque não aconteceu do jeito que você queria, planejou. Não, mas não desanima. Jacó falhou da primeira vez, ele falou assim: não vou desanimar, eu trabalho 7 anos mais se for preciso, mas eu não abro mão da minha bênção, porque eu tenho promessa de Deus, e a promessa de Deus tem que cumprir na minha vida. E quem tem promessa de Deus não pode olhar retaliação, não pode olhar levante, não pode olhar murmuração, não pode olhar pessoas negativas. Você às vezes está cercado de pessoas negativas que olha e muitas das vezes libera palavra de maldição na sua vida, palavra de desânimo, e quem sabe isso está te atingindo, mas Deus te chama para se unir a pessoas que pensam como Deus pensa, que agem como Deus age. Quem sabe está na hora de você tomar uma posição na sua vida. Quem sabe está na hora de você tomar uma postura na sua vida. Quem sabe Deus quer fazer uma guinada na sua vida, você sente que a sua vida está amarrada. Sua vida está amarrada, não vai para frente, as coisas não caminham. Tem hora que dá vontade de fazer até coisa ruim com a própria vida. Mas Deus está te chamando, eu te chamei por nome, eu te escolhi. Tu tens um nome, tu tens uma postura, tu tens uma posição no meu reino, e eu não abro mão de ti, eu não abro mão de ti, porque tu foi levantado com promessa, e onde tem promessa de Deus, Deus vela pela sua promessa para cumprir. Mas eu estou cercado de pessoas que não querem nada com Deus, a coisa está assim, está assado, eu quero, eu tento, mas as pessoas me puxam para trás. Mas em nome de Jesus, você foi chamado para puxar as pessoas para frente. Fortalece-se debaixo da potente mão de Deus. Não fuja do plano de Deus na sua vida. Se não aconteceu, vai acontecer. Glória, aleluia. Seja Deus glorificado, seja Deus exaltado. Deus de Jacó, tu estás aqui neste lugar. Oh, meu Pai, esse é o nosso Betel, meu Pai. Esse é o nosso Betel, Senhor. Tem pessoas aqui que talvez como Jacó, quando passou pela primeira vez naquele lugar, saiu só com a roupa do corpo, nem uma mochila ele tinha, nem um travesseiro, ele usou uma pedra para poder servir de travesseiro. Meu Deus, mas o Senhor veio, o Senhor desceu naquele lugar, como o Senhor está descendo aqui agora, e o Senhor está restaurando esta vida, o Senhor está mudando a estrutura de vida aqui nesta noite. O Senhor está abrindo a mente de alguém aqui nesta noite para entender as verdades espirituais. Senhor, tem pessoas aqui neste lugar que estão com sede de entender a verdade, mas está agarrado às vezes, Senhor, meu Deus, a coisa de passado, Senhor, coisas que nunca funcionou, que nunca deu, Senhor, resultado para essa pessoa, Pai. Oh, meu Deus, é coisa de tradição de família, mas hoje o Espírito Santo de Deus quebra essa tradição na tua vida e começa a te mostrar algo novo, um projeto, um plano novo de Deus na tua vida. Mas pastor, o meu tempo já passou, já acabou, como que eu vou começar tudo de novo? Quem tem visão não tem idade não. Quem tem visão de Deus, Deus renova a tua força como a águia, e ainda há muita coisa que se pode fazer. E faça algo pela tua própria vida primeiro, faça algo pela tua alma primeiro, faça algo, saia da mentira e entre na verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Tem gente com sede aqui de conhecer a verdade, está titubeando. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu tomo essa decisão? Será que eu não tomo? Nosso Deus não age em dúvida não. Dúvida não é coisa
coisa de Deus. Mas quando você levantar a cabeça e falou, quer saber de uma coisa? Vai tudo para trás. É lixo, eu considero como lixo, como refúgio, e eu caminho agora para entender o que Deus tem para minha vida. Levanta-te nesta noite em nome de Jesus. Levanta a igreja neste momento, porque há um espírito de fortaleza neste lugar, há um Espírito Santo de Deus neste lugar, há um Espírito de Deus que quer transformar vidas aqui nesta noite. Há um Espírito de Deus que falou assim, que tem alguém aqui que ele está mudando a sua visão a partir de hoje. Visão nova, coisas novas na sua vida. Larga essa opressão para lá, larga essa depressão para lá, larga isso aí que você acha que é algum lucro, mas você está vendo que não. Há algo melhor de Deus. O melhor de Deus ele está apresentando para você nessa noite. É algo do Espírito Santo de Deus. Se você quer fazer um concerto com Deus nessa noite, caminha para frente. Eu quero orar pela sua vida. Não tenha vergonha de ninguém, não olhe para ninguém do seu lado, mas você está entendendo, eu preciso fazer um concerto com Deus, eu preciso voltar a ser o que era, eu preciso voltar a ser alguém que acredita nas coisas de Deus, eu já estou cansado de bater cabeça para lá e para cá, eu já estou cansado de ficar parado no mesmo lugar, eu quero o novo de Deus na minha vida, eu quero seguir no projeto, no sonho de Deus me deu lá no passado. Quem sabe teu sonho quase que está lá no chão. Quem sabe parece que ultimamente você tem se sentido cansado. Quem sabe o esgotamento tomou conta, tem tentado fazer você parar no meio do caminho. Quem sabe aquele que você achava, agora ele vai. Agora chegou a hora de Deus agir, não aconteceu. Mas faça como aquela irmã da escova do dente. Faça como aquela irmã. Ela não abriu mão do seu marido. Sabe o que aconteceu? Aquele homem que já estava envolvido com outra mulher, um dia ele bateu na sua porta. Ele não só bateu na porta dela, e ela recebeu um coração aberto. Entra, meu marido, que eu sempre te esperei, eu nunca abri mão de você. Ela fez como a mãe, o pai do filho pródigo. Volta para os braços do teu pai. Ele correu e deu um abraço, ele deu um beijo. Ele entendeu, este meu filho estava morto, mas reviveu. Estava perdido, mas foi achado. Profeticamente. Faz um ato profético aqui nesta noite. Eu não gosto de incentivar pessoas a fazer coisas extra-bíblicas. Como eu disse para você, se fosse outros tempos eu teria medo, até temor de estar falando isso aqui. Mas eu aprendi, meus irmãos, que o Deus de Jacó é o nosso Deus. O Deus de Jacó que inspirou ele com aquelas varinhas aqui. É o mesmo Deus que mandou Naamã lavar lá no Jordão 7 vezes. É o mesmo Jesus que passou lodo nos olhos do cego e falou assim, vai lá no tanque de Siloé lavar. Esse Deus continua agindo. E Ele está agindo aqui nesta noite. Ele está falando com alguém aqui nesta noite. Eu quero restaurar a tua visão. Eu quero restaurar a tua saúde. Não aceita. Vai até o final. Mas não abra mão do que Deus tem para a tua vida. Não abra mão dos projetos de Deus. Não vai parar a obra de Deus. Não vai parar o projeto de Deus. Expulsa esse cansaço espiritual da tua vida. Você que estava para tomar uma decisão, falou assim, hoje eu vou lá. É a última vez que eu vou. Você já perguntou para Deus se é a vontade dele? Você já ouviu a voz do Espírito Santo falando dentro do teu coração? Deus tem várias maneiras de falar com o homem. Ele pode usar uma palavra como esta para estar falando com alguém.
Ele pode falar através de visões, mas tem alguém do que ele está falando, é lá no seu íntimo mesmo. A sua cabeça está dizendo uma coisa, mas o Espírito Santo está dizendo outra. A sua cabeça está vendo uma coisa com os olhos da sua carne, mas o Espírito Santo está dizendo outra. Decida-se a quem você vai obedecer. Se é a voz da sua cabeça, se é aquilo que os teus olhos estão te mostrando, porque os nossos olhos enganam. Os nossos olhos veem aquilo que ele quer ver. Ah, pastor, mas eu sou espiritual. Ah, pastor, mas Deus fala comigo. É o mesmo Deus que enviou Samuel lá na casa de Jessé. É o mesmo Deus que enviou Samuel, o profeta, o homem de Deus. Ele vai lá com a sua garrafinha de azeite. E quando ele chega lá, a Bíblia diz que o mais velho, o mais bonito, o mais formoso está diante do profeta e ele diz assim: eis aí o escolhido de Deus. Tem cara de rei, tem tipo de rei, tem aparência de rei, mas quando ele vai com azeite, Deus fala assim: para aí, profeta, não é esse não. Oh, não se engana não, profeta, os teus olhos estão te enganando. Ah, então deve ser o segundo, esse outro, esse outro, esse outro. E Deus falou: nenhum desses. Você vê o que está no exterior, profeta, mas eu vou lá dentro do coração do homem, eu arranco para fora. Eu vou lá dentro do coração do homem, eu mostro que o que tu está fazendo está errado. Eu vou dentro do teu coração e mostro que o que tu está querendo fazer está errado, porque está quebrando o princípio. E quem quebra o princípio vai ter que acertar comigo, diz o Senhor. Você vê o exterior. É essa, Senhor. Pergunta para o Senhor: posso fazer a troca, Senhor? Deus está dizendo: aquilo que eu ajuntei não separe. Aquilo que eu ajuntei, o homem não separa. Oh, cuidado com a troca. Cuidado com o negócio, por mais bonito, mais atrativo que seja. Mas é melhor ouvir o que o Espírito Santo está dizendo. É melhor ouvir o que Deus está dizendo, porque Deus não se engana. Deus não se engana. Falta um, falta alguém. Ah, tem um que está lá no campo. Ah, mas esse aí pode ser. Ele não tem tipo de rei. Ele não tem postura de rei. Ele não tem sabedoria de rei. Pois nós não vamos sentar na mesa enquanto não vier. Enquanto esse não chegar aqui, a gente não senta na mesa. Não há banquete enquanto não cumpre a vontade de Deus. Não haverá banquete enquanto não se cumprir a vontade de Deus. Ninguém come enquanto não cumprir a vontade de Deus. A mesa está posta, mas não se senta porque está faltando cumprir a vontade de Deus. Vai buscar. É esse aqui? Porventura? A visão está sendo aberta. A tua visão está sendo aberta agora, para você entender que você estava trocando o que Deus te deu por algo que o diabo está te oferecendo. Agora eu te pergunto: o que Deus dá às vezes pode parecer, pode não agradar os olhos. O que Deus dá pode não agradar o nosso paladar.
O que Deus dá pode não agradar as pessoas, mas esse é o que eu escolhi, diz o Senhor. Achei um segundo o meu coração. Deus, eu entrego aqui, Senhor, a tua palavra. Eu ministro sobre a tua igreja neste momento, Senhor. Aquele que recebeu, recebe, meu Pai. Aquele, Senhor, que ainda está na dúvida, o Senhor vai falar diretamente com ele. Senhor, que essa mensagem não fique dentro dessas portas, mas que ela, Senhor, acompanhe, nos acompanhe, Pai, porque é a tua palavra. E que haja fruto. O Senhor vela pela sua palavra para fazê-la também. Que a nossa visão seja ampliada, Pai, que nós não vejamos só no natural, Pai, mas que nós começamos a ver com os olhos do Senhor. Porque aí sim, meu Pai, nós vamos saber fazer a escolha certa. Aí nós vamos escolher o lugar certo. Aí nós vamos escolher as pessoas certas. Aí nós vamos escolher, Senhor, não segundo aquilo que me apraz, mas segundo o que apraz ao Senhor. Eu entrego essa igreja em tuas mãos, meu Deus. Cada vida, Senhor. O Senhor conhece cada vida que está aqui nesta noite. E que a honra, a glória seja dada ao Senhor. E a igreja diga: Deus abençoe.